Falando especificamente sobre o ganho de peso em si, né, a obesidade. Existe um gene específico que está associado com a obesidade? Existe algum gene relacionado a mais fome, menos fome, metabolismo lento, acelerado? Vamos lá, acho que existem vários genes associados à obesidade. Uhum. Que nem a gente estava comentando que tem alguns genes que alterações únicas podem levar à obesidade. Tem genes, e aqui, por exemplo, leptina, né? Se você tem alteração, alguma alteração genética mais forte nesse gene, no receptor dele, causa uma obesidade no paciente em 100% praticamente 100% dos pacientes. Mas esses são casos sindrômicos, de Sim. obesidade E sindrômica raros. e raros. O que não é a maior parte das pessoas com o IMC acima de 30, Sim. que são considerados obesos na sociedade. Nesses casos, a maior parte é o poligênico. E existem vários genes já associados à obesidade que, em algum nível, né, em algum grau. E é muito curioso, você falou de metabolismo lento e tal. Inicialmente, quando começaram esses estudos de associação para procurar genes associados à obesidade, em que eles pegavam pessoas obesas, pessoas não obesas, comparavam o DNA dessas pessoas e viam quais que eram os genes que poderiam estar explicando ou influenciando o peso da pessoa, existia uma hipótese de que poderia ser relacionado ao metabolismo ou alguma outra coisa nesse sentido de gestão, mas consistentemente esses genes associados estavam muito mais ligados ao sistema nervoso central. Então, a percepção de saciedade, de alimento, de querer comer mais ou não, do que propriamente ao metabolismo do corpo, ou armazenamento de gordura. Então, E mesmo a ansiedade, né? ou mesmo ansiedade, Então, hoje tem vários genes associados. Por exemplo, no próprio teste da Genera, a gente tem genes que tem essa associação, que uma alteração podem aumentar em um pouquinho ali, ou um risco um pouquinho maior de ser obeso, mas a obesidade mesmo, na maior parte das pessoas, é resultado de várias variantes, centenas, milhares, né, dezenas de milhares, em vários genes e que vão fazer uma pessoa ter mais ou menos chance de ser obesa. Perfeito. Existe ainda uma outra síndrome conhecida, assim, nome famoso, que é Prader-Willi, né? Então, às vezes alguém já ouviu. E que até confirma muito esses achados recentes, né? Então, é uma síndrome que não consegue ter saciedade, que quer assaltar a geladeira, precisa pôr cadeado, etc, etc. E que vem junto também de uma deficiência intelectual, no caso do Prader-Willi, né? Mas é realmente algo extremamente comportamental e de sistema nervoso central. Então, é comportamental e cerebral, né? E essa síndrome específica também, ela é um problema no cromossomo 7, tá? Desculpa, 7 não, é 15. Problema no cromossomo 15. E aí, mas também é raro e não é a causa da obesidade das pessoas. Então, acho que uma parte interessante, né, é que obesidade é muito semelhante à estatura, tá? Então, tanto em termos de quanto tem de herdabilidade, como em termos da gente conseguir olhar para trás e ver como é que vai se comportar, né? Então, talvez até por isso que a obesidade não tenham tido tantos testes, né, clínicos, poligênicos, etc., porque eu consigo ter, diferente de risco de câncer, que meu pai pode ter tido ou não, pode ter morrido em um acidente de carro, eu não sei que ele teve, né? Em geral, estatura e obesidade é algo que eu consigo medir nos pais, nos tios, nos avós e ter uma boa estimativa, né? Então, eu consigo inferir quanto que está o meu risco poligênico, né? Meu score poligênico dos meus pais, né? E familiares. Então, e isso, acho que o que acontece muito é que também agora com os tratamentos novos, né? Existe, obviamente, tratamentos hormonais que envolvem a parte de tireoide, mas muitas vezes os mais efetivos são tratamentos que envolvem medicações que eram usadas para depressão, para ansiedade, tá? Então, aí esse é um outro tema, né? Que em geral... mas é muito interessante que envolve muito e cada vez mais os endocrinologistas estão prescrevendo medicações que era dos neurologistas dos psiquiatras, né? E também, cada vez mais, o tratamento de obesidade está passando por também as avaliações psicólogas, psiquiátricas e neurológicas, né? Então, acho que é importante
a gente comentar isso, de que, tirando casos muito excepcionais, como o receptor de leptina, Prader-Willi, tá? E alguns outros, né, às vezes até mais de baixa estatura, e aí vai ter obesidade por causa da baixa estatura, né? Então, alguns desses nanismos, eles acabam tendo uma obesidade porque o osso não cresce, né? Mas Sim. não é uma obesidade porque você tem um tamanho normal. Mas tirando, então, esses casos de muita exceção, tanto a genética quanto o tratamento da obesidade passa muito pela parte comportamental e psicológica, etc. Então, acho que esse é um... Perfeito. E aqui acho que dando um exemplo, assim, um dos genes que está mais associado à obesidade, que todos os estudos ele aparece, é o FTO, Sim. né? Bem famoso, muita gente fala. E ele as alterações nesse gene são alterações comuns, bastante gente tem. Eu sou heterozigoto, tenho uma alteração de obesidade e uma alteração de não obesidade, mas eu não sou, eu tenho IMC de 22, tá bem ali, alinhado com o normal, bem no meio do normal. E então, assim, aqui é um exemplo de que a gente está avaliando um único gene, uma única alteração, não vai conseguir dizer se a pessoa é obesa ou não. Sim. Principalmente algo complexo, como obesidade, que tem uma herdabilidade razoável, mas que não é 100% genética, e mostrando ali que a maior parte dos casos são poligênicos em função de muitos FTOs, muitos genes semelhantes ao FTOs e muitas variantes ao longo do genoma. E acho que tem uma coisa legal também de dizer, que quando a gente fala heredabilidade, a gente está pensando no que veio de genética dos nossos pais. Sim. Né? Mas, muitas vezes, quando a gente fala de herança, né, não é só a parte genética. Então, a gente herda, né? Então, esse nome herdabilidade ele é meio complicado, porque ele lembra também herdar, né? Ele lembra herança. E a gente herda comportamento. Então, por exemplo, a chance do seu pai comer de ohashi, comer de palitinho japonês, é altíssima se você come de palitinho japonês, né? Então, quem come com hashi, a chance dos pais comerem com hashi é muito alta e os filhos e vice-versa. Porque a gente herda esse comportamento, né? Você vai comer com garfo e faca ou você vai comer com palitinho. Isso não é genético, isso é comportamental. Mas aí, o próprio tipo de dieta, o próprio tipo de atividade física, isso também é herdado, né? Esse tipo de comportamento é herdado nas famílias. Culturalmente. Então, eu tenho aí uma dupla herança, né? Nesse termo. Então, uma herança que a gente consegue medir com os testes genéticos e uma outra herança que você precisa aferir pela história, pela conversa, fazendo qual que é um diário alimentar ou uma programação de atividade física, né? Só que como essas duas coisas são herdadas, isso realmente é muito forte, né, na questão familiar, o que também é uma coisa boa porque nos dá as dicas de como tentar atacar e como tentar melhorar. Então, parar para pensar, olha, tem coisas que eu herdei e eu tenho essa predisposição, vou tentar tratar talvez de uma maneira até mais de ansiedade e tal. E também, mas por outro lado, falar, olha, tem coisas que eu herdei de comportamento dos meus pais, né? Então, como que eu faço minhas refeições, né? Que tipo de comida que eu como nelas, a quantidade, etc. Será que isso eu também não consigo perceber, né? E fazer uma mudança? Perfeito. Pensando nessa linha também, sobre herança em si, né? Que pode ser tanto genética quanto comportamental. Existe algo que pode falar sobre a tendência ao vício, principalmente ali em abuso de drogas ou até mesmo um álcool? Existe uma condição muito mais de herança cultural ou de hábitos do que genética, ou existe também alguma predisposição genética? Existem as duas coisas, né? Então, a parte de hábito é muito forte, tá? A parte cultural é muito forte. Social, né? Também. Social, né? Então... Principalmente com o álcool, talvez. Né? Tanto o álcool quanto o tabagismo, tá? E droga, é muito forte, é muito forte. Se você está num meio que usa, se seus pais usam, se os seus amigos fazem uso, o seu risco de iniciar e overdose, todas, né? Tanto do iniciar, quanto fazer uso contínuo, quanto chegar a ter overdose, é muito maior do que se você está inserido numa cultura ou numa família de que não usa, né? Então, e por isso mesmo também, além da cultura do uso, também tem uma questão de isolamento, depressão, não inserção social, que é muito forte, tá? Então, eles têm um estudo super interessante com camundongos, né? De que eles davam uma droga na água do camundongo. Tinha uma com droga e uma sem droga, né? E aí o camundongo sempre ia lá
e tomava com droga e ficava viciado, né? Acho que era morfina. Ficava viciado no opioide e não queria tomar a outra água, e aí não queria comer, porque, né, ficava só nesse ciclo, e ficavam doentes, etc, etc. E aí teve um pesquisador que mostrou que era só colocar esses camundongos, ao invés de uma gaiola sozinhos, como a gente em geral cria camundongo, colocar eles numa cidade de camundongos, que tinha coisa para eles correrem, para um lamber o outro, para interagir, para ter amigos. Os camundongos não bebiam, continuava tendo o bebedouro com a droga e eles não bebiam mais da droga. Eles preferiam só beber para matar a sede da água normal e ir brincar e interagir com os outros camundongos, né? Então tem muito esse componente social que não é só do uso, é também desse isolamento, de ser um ser social, né? E aí não só os humanos, mas os mamíferos são seres sociais. Por outro lado, existem componentes genéticos rastreáveis, né? Então, tanto com scores gênicos, né? Scores poligênicos que a gente consegue rastrear numa curva se você está mais ou não está no risco, como também estudos com crianças adotadas, né? Que depois eles rastrearam, saíram de famílias que tinham, por exemplo, alcoolismo, foram adotadas por famílias que não fazem uso, ou só fazem uso social, né? Completamente não abusivo, tá? E que essas crianças cujos pais tinham um alcoolismo, né, que chegou a ser doença, né, que causava danos, essas crianças também desenvolveram depois comportamentos com abuso de substâncias, com alcoolismo, etc., por causa provavelmente de um componente poligênico muito forte, né? Então, mesmo inseridos num ambiente que não favorecia. Então, eu acho que assim, ou seja, muito parecido com as outras doenças, vale muito a pena você entender os seus dois lados, você saber os seus dois lados, principalmente quando você, por algum motivo, pode estar cego quanto a um dos dois lados, né? Então, por exemplo, nos casos que você é adotado ou que você não conheceu direito um lado da família, né, que morreu muito cedo por causa de um acidente de carro, alguma coisa do tipo, aí sim valeria talvez a pena você ter, né, um teste desse comportamento de risco de iniciação, principalmente, né, que são os que a gente tem mais... É mais fácil de aferir o risco de iniciação, porque tem mais gente que começa, né? É mais difícil aferir overdose, coisas assim, porque tem menos gente que vai... Felizmente, tem menos gente que vai chegar num desfecho tão grave. Mas a gente, nesses casos em que você não tem, né, você tá cego para algum dos dois lados, então adotado ou coisa do tipo, faz sentido você tentar investigar, né? E eu acho que volta também a questão do Gattaca e todas as outras coisas assim. Nenhum dos dois lados é determinístico. Sim. Né? A gente consegue tanto controlar ou melhorar o lado ambiental e cultural, tá? Como o cientista fez. Então pega aquela pessoa e reinsere na sociedade, traz coisas significativas para ela, ter amigos, ter interações, né? Ir comer com gente, fazer atividades culturais. Como do lado genético, né? Você pode saber de riscos. Isso eu sempre comentei, a gente ainda não faz, mas do ponto de vista de saúde pública é interessante, por exemplo, eu saber quais adolescentes de uma escola estão com risco mais aumentado para iniciação de tabagismo, né? Então, se eu conseguir gastar, vamos dizer que eu tenha 20 mil reais para fazer uma campanha anti-tabagismo na escola, né? De promoção de saúde, né? O antitabagismo, o problema não é querer fumar ou não querer fumar. O problema é fazer uma atividade que vai gerar um dano à saúde. Então, se eu tenho 20 mil reais para investir numa ação de saúde, onde eu vou investir? Eu posso fazer uma coisa genérica para todo mundo, que muitas vezes tem um efeito limitado, ou eu posso tentar, né, e direcionar para aquele grupo que eu sei que está mais em risco. Isso não significa, obviamente, que alguém fora do grupo de risco não pode começar a ter tabagismo, né, e foi perdido nessa ação, o que também não significa que todo mundo que estava no grupo de risco ia começar. Mas socialmente, publicamente, em termos de saúde pública, né, é óbvio, como a gente sabe de várias outras situações, é mais interessante eu investir recurso naquele grupo que está mais em risco, e não necessariamente ficar investindo recurso de uma maneira indiscriminada na sociedade.